Salve, salve a todos os meus queridos e queridas alunos e alunas da terceira série do ensino médio tarde. Boa tarde, meus queridos, eu espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando mais uma semana letiva com vocês, tá? Semaninha curtinha, já, né? Encerra até amanhã, terça-feira, certo? Os últimos dias aí das nossas aulas do primeiro semestre, certo? Coisa boa, né? Vim aqui, ó, mais alusivo aqui um pouquinho nessas férias que estão chegando, mais animação, não é isso, galera? Ó, mas não é só de curtição, né? Pelo menos não agora, tá? Vocês vão poder curtir, descansar bastante. Quando? Nas próximas semanas, tá? Agora a gente ainda vai ter aulas, tá? Comigo e com os demais professores, tá? Das disciplinas. Eu sou o professor Assis Walter, professor de vocês da disciplina Meu Pequeno Mundo. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, dando profundidade a temas tão relevantes. Atenção, tá? A nossa disciplina, ela é uma disciplina que não vai se encerrar agora, tá? Ela vai se prolongar, né? Ela vai ficar um pouco mais extensa, a gente vai até o final do nosso período letivo no ano, tá? Ou seja, a gente vai fechar o nosso conteúdo agora, mas a gente vai se encontrar novamente no próximo semestre, tá? Assim que as aulas voltarem, retornarem lá em agosto, ok? Beleza? Nessa disciplina, a gente pode dar profundidade a temas das ciências da natureza, biologia, química e física, aprofundamos um pouquinho sobre o corpo humano, falamos sobre plantas, alguns micro-organismos. É claro que tem muito mais coisa para ser falada e trabalhada com vocês dentro dessa disciplina. Existem técnicas diferentes de microscopia, como a microscopia eletrônica, e são temas que a gente vai trabalhar no nosso próximo semestre. Hoje, como a gente já está nos últimos dias, a gente vai trabalhar temas com vocês de revisão, tá? E esse é o tema da nossa aula. A gente vai revisar alguns conteúdos relacionados aos temas que a gente trabalhou nesse mês de julho e agosto. Junho e julho, desculpa. Hoje a gente vai focar um pouquinho na química do corpo humano, tá? São temas que a gente trabalhou um pouquinho nesse período letivo, tá? Especialmente a gente vai focar nas propriedades da física do corpo humano, especialmente na visão do corpo humano, beleza? Cadê o meu povo? Cadê o pessoal de Uruçuí, do Piauí? Boa tarde. Quem mais está online aqui? Manda mensagem aqui no nosso chat do IPTV ou no chat do YouTube, tá? Quero ver aí se vocês estão aí comentando, quero ver participação, galerinha, tá? Vamos nós? Gente, ó, conteúdo é revisão? É, professor. Então vai ter algumas coisas que vocês já viram? É revisão. Mas aí não significa dizer que não vai ter nada, nenhuma novidade, tá? A gente trouxe aqui para vocês hoje questões inéditas, algumas questões que a gente não trabalhou ainda nesse período. Boa parte das nossas questões são questões do Enem. Então, para vocês que estão na terceira série do ensino médio, vocês vão poder dar essa profundidade, né, esse gás aí no preparo também para o Enem, tá? Porque assim, tá? Esse é um conteúdo que dá profundidade, que dá que avança em temas das ciências da natureza, biologia, química e física, mas não significa dizer que esses conteúdos não são conteúdos muito avançados, tá? São conteúdos que são cobrados no Enem também, tá bom? Bom, queridos, seguinte, no que tange a percepção do corpo humano, tá? A gente trabalhou alguns desses sentidos do corpo humano, entre eles a gente trabalhou um pouquinho a física, tá? Da visão, por exemplo, entendemos os processos que levam à formação das imagens, beleza? Boa tarde, Érica. Tudo bom contigo, querida? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, revisar com vocês um pouquinho sobre essa visão, né? As propriedades físicas e, claro, um pouquinho químicas também desse processo. Tá? Então, bom, primeira coisa é o seguinte, para perceber os sentidos, os estímulos dos sentidos que a gente tem, tá, no corpo humano, a gente tem justamente células especializadas na captação, tá,
dos estímulos luminosos, especialmente da luz, tá? Sempre que a gente vê essa palavrinha foto, tá? A gente tem a ver com luz, tá? Não é a fotografia, tá? Foto aqui, ele tem a ver com luz, tá? Ou seja, a gente vai ter células especializadas nos diversos animais na captação e na percepção dessa luz, que, claro, ela vai ser convertida e transformada em estímulos nervosos que serão conduzidos pelas células nervosas do nosso corpo. Vale relembrar o seguinte, tá? A célula nervosa, ela conduz informação de um ponto para outro. Às vezes, ela sozinha consegue perceber os estímulos, tá? Às vezes, ela precisa de uma célula especializada. É o caso da visão, tá? As células especializadas na captura desse estímulo nervoso de luz as células fotorreceptoras que a gente vai encontrar, no caso do olho humano, no final desse olho humano, na retina, tá? Mas até chegar lá, a gente vai ter aí todo um processo físico, tá? Importante na sua interpretação. Tá? As estruturas formadoras de imagens nos olhos presentes na maioria dos animais, tá? Eles vão ter uma estrutura parecida que vão sempre ser semelhante a uma estrutura de uma câmera. Vai ter muita questão de vestibular, especialmente de Enem, tá? Como eu vou mostrar aqui para vocês, que vão trazer essa similaridade, a estrutura de uma câmera e a estrutura de um olho, tá? Então a gente vai ter um conjunto de lentes, um sistema de lentes dentro do olho humano que vai modificar, certo? A direção dessa luz, tá? Através de fenômenos de refração, tá? Formando essa imagem, uma imagem real, invertida e menor ao final da imagem. No caso, na câmera, a gente vai ter aqui um sensor, certo? E no caso do olho humano, esse final aqui, esse fundo não é o sensor, mas a retina. Vamos lembrar um pouquinho da anatomia do olho humano? Tá? Então, na anatomia do olho humano, a gente tem algumas estruturas importantes, tá? Para que a gente possa entender um pouquinho desse processo da formação dessa imagem, tá? Então, a gente vai ter um objeto, certo? Objeto observado, certo? A gente vai ter que ter uma necessidade de um cálculo da distância desse objeto observado até a formação da imagem final, tá? Esse objeto que está sendo observado, tá? Ele é um objeto inteiro, ele é cheio de pontos. Se a gente for parar para pensar em um único ponto, esse único ponto vai ter a sua luz dispersada, tá? Mas ela pode passar de forma paralela aqui até chegar no nosso conjunto de lentes, tá? Especialmente o que seriam as nossas lentes. Vamos nós. A lente propriamente dita do olho, ela se chama cristalino, certo? E ela se chama cristalino justamente pelo seu teor translúcido que ela apresenta. Não é à toa que a gente olha para o nosso olho e a pupila, a gente enxerga um ponto preto, tá? Então, não é que seja preto, é porque lá dentro do olho não tem luz. Então, quando a gente olha para ele, a gente vê um aspecto escuro, tá? Pessoas, por exemplo, com catarata, que é um problema comum depois dos 60 anos, tá? Praticamente todo mundo vai ter catarata, tá? Essa pupila, ela vai ficar esbranquiçada. Atenção, não estou falando da cor da íris do olho, tá? Eu estou falando da cor da pupila, tá? Então, antes de chegar nesse cristalino, que é essa lente que a gente tem aqui, ó, certo? A gente vai ter uma íris, certo? E essa íris, ela vai ter um orifício, um buraquinho, certo? Pelo qual a luz vai passar, certo? E ela vai encontrar aonde essa cristalina e vai se modificar a direção dela através da refração, ok? Antes de entrar na pupila, essencialmente, a gente vai ter uma córnea, tá?
Normalmente ela fica bem por cima mesmo da região do olho mesmo, essa parte com a íris, com a pupila, certo? E o cristalino, certo? Ela é uma porção que modifica também a direção. Boa parte da refração ela é influenciada pela nossa córnea. Então, basicamente, a gente já tem um conjunto, tá, de lentes que vão modificar a direção dessa luz. E a grande ideia é que a gente vai ter o que? A formação da imagem na nossa retina, certo? Então, a imagem ela vai passar por dois processos de transformação, um físico e um químico, tá? Especialmente o físico vai levar a chegada da imagem na retina, e na retina a gente vai encontrar o quê? As nossas células fotossensíveis, tá? Células especializadas na captura da luz como corpo, né? Como elétron, com cargas diferentes, e a gente poder perceber cores distintas, ok? Pontos importantes que a gente não pode esquecer. Quais são os caminhos? Primeira camada, camada mais externa do olho, onde a primeira vez que a luz vai se modificar é na córnea, tá? Seguida, a gente vai ter a passagem da luz por um orifício chamado de pupila. Em geral, a maioria das pessoas só vai ter um único orifício, tá? Professor, há casos de pessoas que possam ter mais de um? Sim, tá? Geneticamente, acontece algumas anomalias de pessoas terem mais de um orifício. Há possibilidade de uma correção cirúrgica para fechar esse segundo orifício ou terceiro orifício, tá? Passando pela pupila, então a pupila ela é um orifício, ele é um buraquinho, tá? Pelo qual a luz vai passar. A gente vai encontrar quem? A gente vai encontrar também o cristalino. Lembrando que a pupila ela consegue aumentar e diminuir, que vai controlar duas coisas, tá? Ela vai controlar a intensidade luminosa que chega na retina, tá? Então, se você sai dentro de casa, que está mais escuro, chega e sai e vai para a rua, nessa hora aqui, 1 hora da tarde, aquele sol quente, batendo, latejando, o que acontece com a tua pupila? Ela fecha, tá? Ela vai fechar 100%? Não, mas ela vai deixar, ela vai ficar mais contraída, tá? Então, esse movimento é importante para poder controlar essa intensidade grande de luz. Ao mesmo tempo que se você sai do lugar muito iluminado e você entra num lugar pouco iluminado, você está saindo da rua, entrando em casa, o que está acontecendo com o teu olho? Ele vai ampliar. Normalmente, à noite, nossa pupila está bem dilatada. Por quê, professor? Normalmente por conta da falta de luz. Alguns medicamentos, tá? Alguns colírios induzem justamente o processo de ampliar, de dilatação desse olho, ok? Beleza? Bora para praticar? Quero ver agora a participação de todos. Ó, a gente vai ficar essa aula indo e voltando, né? Fazendo questões e trazendo alguns assuntos, revisando alguns conteúdos, tá? Então, o Enem cobra esse tipo de conteúdo para vocês? Sim, cobra, tá? Tanto nas bases da física como nas bases da biologia, tá? Então, os dois conteúdos são cobrados para vocês e a gente precisa se preparar. Essa disciplina ela não é focada só na biologia, ela é focada nas biologia, química e física, tá? Entre os anos de 10.028 e 10.038, tá? O Auserhan escreveu sua principal obra, o livro da óptica, que, com base em experimentos, explicava o funcionamento da visão e de outros aspectos da ótica. Por exemplo, o funcionamento de uma câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. A figura retirada dessa obra é representada a imagem invertida e a de edificações em um tecido utilizando como anteparo, tá? Então a gente tem aqui uma imagem, tá? Do lado aqui, ó, do lado esquerdo, vocês estão observando uma imagem de uma câmara escura, tá? Existe, gente, eu vou riscar aqui, ó, existe uma parede aqui, ó, certo? Então ela é fechada. Então o que que a gente tem, ó? Objeto, isso aqui é o objeto,
observado, tá? Ele diz aqui pra gente que o que está sendo formado é o quê? É um conjunto de edificações, então é isso que está sendo observado. O que foi que eles fizeram aqui nessa câmara escura? Vou apagar aqui esse risco que eu fiz, ó. Nessa câmara escura, ele fechou a janela, pegou um pequeno orifício com uma lente, claro, ali dentro. E aí a imagem formada, ela foi formada onde? Nesse tecido, tá? Observe bem, eu vou dar um zoom nessa imagem aqui para a gente ver, ó. Observa bem, opa, quase saiu o gabarito ali, ó. Observa bem que esse objeto que está sendo observado aqui para a gente, ó, as edificações, as pirâmides, né, as torres das edificações, estão o quê? Na forma direita, tá? Mas a imagem formada lá no nosso tecido, ela é uma imagem o quê? Invertida. Érica, saiu o gabarito, né, querida? Opa! Tem como tirar o zoom aí, Júnior? Saiu do zoom. Ih, a Erika já viu o gabarito. Mas bora lá para a questão, né, pra gente. Olha só, ó. Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido da imagem, ele vai corresponder ao quê? A íris, a retina, a pupila, a córnea, o cristalino, tá? Beleza! Tranquilo, né, Érica? Muito tranquilo. A gente tem que tomar bastante cuidado, Érica, com essas questões consideradas fáceis, tá? Porque o que acontece com a gente? Ó, fica a dica, Érica. A gente precisa ter grau de seriedade na hora que estiver fazendo a prova, tá? Porque às vezes a gente está fazendo a prova e vê a questão fácil, a gente passa logo rápido. Cuidado, tá? A gente não pode errar esse tipo de questão, tá? Realmente, de fato, é uma questão muito fácil. Mas se a gente erra, tá todo mundo acertando muito, tá todo mundo com valor alto dessas questões, acertando essas questões, e a gente não pode acabar errando justamente ela. Normalmente, no dia da prova, viu, queridos, vocês vão passar por uma tensão, tá? Então, pode ser que vocês acabem passando batido algum detalhe, tá? É o que eu falei, ó, Érica, você estava na aula de manhã, risca, sublinha o que é a pergunta, tá? Para entender direitinho, para não passar batido cada uma dessas estruturas, tá? Então, de fato, o tecido ele representa a nossa retina, porque é onde a imagem vai ser formada. Show! Exatamente, Érica. Não pode subestimar as questões, tá? E às vezes você é empolgado, você acaba passando batido algum detalhezinho, alguma afirmaçãozinha. Eu sempre digo, circula, deixa sublinhado o enunciado, a questão mesmo, a pergunta, porque o enunciado ele tem uma explicação, ele tem uma introdução aqui pra gente, contextualização com contexto, tá? Então fica bastante atento. Gente, a lente, como é que essa lente vai funcionar nesse cristalino, tá? Então, bora lá. Como a gente já trabalhou com vocês, as lentes elas vão ter uma grande função de refração dessa imagem, tá? Então, ela vai modificar diretamente o que? A direção e o sentido do raio luminoso, tá? Lembra lá, luz, ela vai funcionar como onda, tá? Eletromagnética e também como partícula, tá? Ela tem essa função dúbia, né? Duas funções, né? Onda e onda eletromagnética, no caso, e como partícula. Como onda eletromagnética, a lente tem como função de alterar esse sentido e essa direção. E aí a gente tem que lembrar que essa lente, ela não é uma lente de vidro, tá? Ela é uma lente com um material diferente do que do atmosférico. E é isso que vai fazer o que? A mudança na direção do sentido da luz. O poder refrativo das lentes depende de dois principais fatores. Primeiro, é o raio de curvatura entre as faces, que aumenta o ângulo de incidência e de saída, e, claro, o índice de refração do material, que, em geral,
Isso aqui não muda. Por que eu estou dizendo que em geral não muda? Como eu disse para vocês, tá? Acontece, né? Normalmente quando a gente está em idades mais avançadas, depois dos 60 anos, essa normalmente depois de 70, tá? Essa retina ela começa a ficar um pouco mais opaca, tá? Aí a gente entra dentro daquele quadro que a gente chama de catarata, certo? Então a gente vê a pupila meio esbranquiçada, tá? Então a pupila ela para ficar pretinha, mas preta por quê? Porque por lá dentro é preto? Não, porque lá dentro não tem luz, então a gente não consegue acompanhar e enxergar o que está acontecendo lá dentro. Normalmente, quem já frequentou, quem já foi ao oftalmologista, sabe, né, que ele vai jogar uma luzinha lá com prisma para poder observar a tua retina. E como o cristalino é transparente, translúcido, o médico vai conseguir acompanhar bem. Na hora que está com a catarata, essa luz não vai passar, a luz vai ficar difusa, tá? Então, dois fatores vão influenciar: o índice de refração e o raio de curvatura dessa lente, tá? Essas duas imagens aqui, ó, elas representam variações aqui, ó, no raio de curvatura, certo? Então, raio de curvatura aqui, ó, o que a gente vai ter, ó? A gente pode ter um ângulo maior ou um ângulo menor, certo? Que é a imagem de cima, a gente vai ter um raio de curvatura um pouco maior do que o raio de curvatura em 2, certo? Então, a imagem ela vai se projetar em pontos diferentes. É assim que a gente vai conseguindo focar objetos diferentes. Como é que esse raio vai sendo alterado, professor? Normalmente, justamente no processo de contração e relaxamento dos músculos ciliados que vão ser encontrados ali associados à íris. Então, à medida que a pupila se contrai e se relaxam, vão ser movimentados também os músculos ciliados, tá? Que ficam em volta do cristalino, da retina, e aí, consequentemente, o que vai acontecer? A lente, ela também vai aumentar e vai diminuir o raio de curvatura. Não é à toa que você consegue fazer aquela brincadeira lá de você botar a mão na frente do rosto e tentar observar o objeto. Às vezes você consegue observar o que está bem perto da tua mão, e em outro momento você vai conseguir observar o que está lá ao fundo do nosso olho, certo? Beleza? Então, a abertura do diafragma, que é essa pupila, também vai influenciar diretamente no quanto a gente consegue observar a longa distância, certo? E aí, claro, né, queridos, que a anatomia do olho também vai também responder em contrapartida com esse raio de curvatura da lente. Atenção. Aqui, ó, é o raio de curvatura das lentes, tá? E essa lente aqui, ó, é o cristalino, tá? Então, isso aqui está modificando o cristalino. Aqui, a anatomia do olho pode mudar, certo? Nós vamos ter 4 imagens aqui, ó. Imagem A, imagem B, imagem C e imagem D. O que está acontecendo aqui? A anatomia do olho, as estruturas são as mesmas. Porém, como é a estrutura de cada uma dessas partes, pode modificar, tá? Na imagem A, nós temos um estado de, de hemitropia. O que é isso, professor? Seria o olho o mais, entre aspas, normal, tá? Não acerto muito utilizar o termo normal, mas é considerado aí o olho ideal. Um olho esférico, tá? Bonitinho, certo? Sem nenhuma alteração na sua forma anatômica, tá? Hemitropia érica seria o olho ideal, tá? É porque na linguagem popular a gente poderia dizer o olho normal, tá? Mas todos os olhos são normais, tá? Aqui, tá? Tá formando a imagem, tá certo. Beleza? Mas o grande ideal aqui é o seguinte: como a gente não vai ter nenhuma alteração anatômica, o que vai acontecer? A imagem que é formada, tá? Na retina, ela é formada perfeitamente na retina. Certo?
Beleza? A imagem vai passar pela córnea, depois ela chega na pupila, por fim ela passa pela lente. Então, todos esses sistema de lentes aqui vai modificar a direção da luz e projetar uma imagem aonde na retina de forma pontual. Então, a imagem aqui, esse ponto aqui, ele é formado perfeitamente na retina, tá? Qualquer alteração em uma dessas estruturas pode modificar diretamente onde é que é o ponto focal. Olha só, isso aqui, ó, imagem formada. Esse pontinho aqui, ó, a imagem é formada exatamente nesse ponto. Casos, a própria anatomia do olho, ela fica mais alongada, tá? E, em geral, pessoas que vão ter esse caso da miopia, que é a situação em B, olha só, o olho, ele fica mais alongado, o comprimento dele acaba ficando mais alongado. A córnea era para terminar aqui, ó. A córnea não, desculpa. A retina era para terminar aqui, onde tem a formação do ponto de foco, mas ela está mais alongado. Ou seja, a retina ela fica mais para trás, tá? Então, a formação de uma imagem, que é quando a gente tem a formação da imagem antes da retina, então aqui, ó, imagem forma-se antes da retina. A gente tem o caso das pessoas com miopia, tá? Então, professor, o que uma pessoa com miopia ela tem? Qual a dificuldade que essa pessoa vai ter? A pessoa com miopia, tá? Ela tem dificuldade em enxergar objetos que estão longe, certo? Objetos que estão em uma longa distância, a pessoa vai ter dificuldade, certo? Quando vai chegando mais próximo, ela vai conseguindo enxergar melhor, tá? Imagina ali que alguém te dá uma referência, ó, tá vendo aquela casa amarela? Tá vendo que tá escrito na casa amarela? E tu olha para, não, tô vendo que tem uma coisa escrita em cima da casa, mas eu não consigo distinguir o que está escrito no texto. Então, consequentemente, se o teu problema é a longa distância, isso aqui é miopia, ok? Beleza? Na situação em C, observa que a retina, esse teu olho, a estrutura ocular, ela está mais comprimida. A retina era para estar maior do que de fato ela é. Então, a imagem formada, ela deveria ser formada depois da retina. Então, a imagem formada depois da retina, certo? E normalmente a pessoa que tem a hipermetropia vai ter dificuldade em enxergar em curta distância. Aí o que acontece? A pessoa tenta escrever, o que acontece? Ela tenta olhar para o caderno, a situação do dia a dia, do cotidiano. Tenta olhar para o caderno, eu não enxergo, fica tudo meio que embaçado. E aí a sensação que você tem é querer se afastar desse objeto, tá? Não é se aproximar do objeto, é se afastar do objeto. Uma criança, por exemplo, que está com miopia desde novinha, ela se aproxima muito do caderno, tá? Então o professor já observa isso. A criança, ela não participa tanto da aula, se ela está sentada lá atrás, ela precisa sentar à frente. Então, às vezes, os professores são bons aliados para avaliar isso na família, tá? Então, fisicamente falando, pessoa com hipermetropia, ela tem dificuldade de enxergar o que está perto, tá? Beleza? A gente tem uso corretivo de lentes para cada uma dessas situações, tá? E no último caso, no astigmatismo, qual o problema? É na estrutura da córnea,
tá? Ela não vai ter, ó, uma estrutura, tá? Essa estrutura da córnea, ela vai ter uma função parecida com a estrutura da lente, tá? Então, se ela tem ângulos diferentes na parte superior e ângulo na parte inferior, deixa eu dar um zoom aqui também, ó. Vocês estão observando aqui, ó, na estrutura em D, ó, que foca aqui, ó, na parte da córnea. Vocês estão observando que na parte superior ela tem um ângulo diferente, mais agudo, tá? Do que no canto inferior, que está um ângulo mais obtuso, está mais largo. Não é que esteja obtuso, acho que todos são agudos aqui. Mas o ângulo é maior na parte inferior, tá? Então, essa má formação da estrutura da córnea, tá? Que é esse revestimento externo, em cima, de fato, da nossa íris, vai levar o quê? A não formação da imagem, certo? Na retina, tá? As imagens, elas ficam mais difusas. Então, a pessoa que tem astigmatismo, ela vai enxergar embaçado. Tanto faz ser perto, ser longe, ela enxerga embaçado, tá? A pessoa pode ter os dois, tá? Tanto ela pode ter o que ela não pode ter juntos é a miopia e a hipermetropia, porque são estruturas anatômicas diferentes, tá? Júnior, tem como tirar de novo o zoom aí para mim? Valeu. Ó, pode até me colocar na tela também, ó, o seguinte, ó. A pessoa só não pode ter miopia e hipermetropia juntos, tá? Porque, de fato, anatomicamente, ou teu olho é mais comprido, ou teu olho é mais achatado, tá? Então, fisicamente, não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo, a não ser que seja um no olho e outro no outro, tá? Mas, na prática, cada olho, ou você vai ter miopia, ou você vai ter astigmatismo. Só que você pode associar os dois, tá? Ter miopia e astigmatismo, tá? Você pode associar hipermetropia e astigmatismo. Existe uma outra situação, tá? Das pessoas terem dificuldade de enxergar o que está perto. É a chamada presbiopia ou popularmente conhecido como vista cansada. Normalmente é depois dos 40 anos. Sim, é uma data traiçoeira, tá? Então, quando você chega mais ou menos nos 40 anos, o que acontece? Sabe aquele músculo ciliar que eu disse para vocês que contrai e relaxa a lente para mudar o que? O raio de incidência, o raio de curvatura das lentes, certo? Então, à medida que a gente vai envelhecendo, esse músculo vai perdendo a eficiência e ele não vai contraindo e relaxando tão bem. Tá? Então, normalmente, quando você chega aos 40 anos, esse músculo não contrai também e você normalmente vai ter dificuldade de enxergar a curta distância. Então, você vai chegando perto dos 40 ou até depois dos 40, você começa a afastar o que? Os papéis, os cadernos do corpo, e você começa a fazer aquele movimento assim, ó, de enxergar de longe, certo? Nesse caso, existem lentes que podem fazer a mistura de tudo, né? De miopia, astigmatismo e, no caso, presbiopia, tá? Então, nessa situação, você pode ter a dificuldade de enxergar de perto e de enxergar à distância, certo? Mas aí não vai ser hipermetropia, vai ser presbiopia. O avanço, questão. Gente, ó, eu posso fazer correções, tá? A ideia é que essa correção aqui me leve ao quê? A formar a imagem aonde? Na retina, tá? Eu tenho que formar a imagem aonde? Na retina. Esse é o grande mote, tá? Porque é na retina onde a gente vai encontrar as nossas células sensíveis que são as cones e os bastonetes, tá? Então, na miopia, a imagem se formou antes, então eu vou querer uma correção para fazer com que essa imagem seja formada na retina. Na hipermetropia, da mesma forma, certo? Bora lá. O avanço tecnológico na medicina propicia o desenvolvimento e o tratamento de diversas doenças, como relacionadas à visão. As correções que utilizam
As correções que utilizam laser para tratamento da miopia são consideradas seguras até 12 dioptrias, dependendo da espessura e da curvatura da córnea. Para valores de dioptria superiores a esse, a necessidade de implante intraoculares é o mais indicado. Professor, mas dá para ter um grau de miopia de 12? Dá, tá? Essas lentes, conhecidas como lentes fásicas, ou LF, são implantadas juntas às córneas, antecedendo o cristalino, antes do nosso próprio cristalino, sem que esse precise ser removido, formando a imagem correta sobre a retina. Eu mostrei para vocês, quando a gente estava conversando sobre esse assunto, justamente a situação a situação da catarata, no qual o cristalino é removido e é colocado uma outra lente no local. Aqui a situação você vai colocar uma lente antes do próprio cristalino. Tá? O comportamento de um feixe de luz incidindo sobre o olho que possui o implante de lentes fásicas para a correção do problema da visão apresentado é esquematizado por, vamos nós. Que é o problema dessa pessoa? Essa pessoa tem o quê? Miopia, tá? Então, eu preciso saber disso, que essa pessoa tem miopia. E como a gente já discutiu, miopia é o problema da formação da imagem antes do que da retina. Então, vamos lá, tá? Qual é a questão? Perguntinha. Sempre deixe destacado a perguntinha. O comportamento de um feixe de luz incidido no olho humano que possui o implante das lentes fásicas para a correção da visão apresentada no problema vai ser esquematizado em qual? Tá? Vamos lá entender, certo? LF é a lente fásica, tá? A lente que foi implantada. C é o cristalino, certo? O cristalino vai ter um comportamento, certo? E em R é a retina, é onde a imagem vai ser formada, tá? Então, vamos lembrar lá. Professor, o cristalino, ele forma... E aí, gente, como é que a gente pode interpretar? Ó, o cristalino, ele tende ao que? A converter os raios luminosos em um único ponto, tá? Tem que lembrar disso. Ó, como é que a imagem é formada? Então, vamos nós. Quando a imagem passa pelo cristalino, sem a lente fásica, certo? A imagem, o que acontece com ela? Ela passa por mudança na sua direção e, em geral, ela vai gerar o quê? Uma imagem convergente. Ou seja, a imagem, o que vai se formar todas em um único ponto. Todas as linhas, todos os raios se convergem para o mesmo ponto. Essa é a ideia do cristalino. Então, a primeira coisa que vocês já vão ser críticos é nesse ponto aqui, ó. Ó como é que está em A, ok, está convertendo. Em C, também está convergendo, beleza. Em E, em C, opa, professor, aqui, ó, está indo para direções opostas. Isso aqui, ó, não é não, tá? Porque o cristalino não foi modificado. A função do cristalino continua sendo a mesma. Em D, de novo, ó, a direção das luzes, dos raios luminosos, seguem ao mesmo ponto. Na E, de novo, ó, lente indo para cima, luz indo para cima. É assim? Falso. A gente vai ficar entre a alternativa A, B e D.
Qual é a correção que a gente quer aqui? A gente quer uma correção para uma lente, o quê? Para uma pessoa com miopia, tá? Então, miopia, o que está acontecendo? Tem que prestar atenção aqui na formação da imagem, Érica. Eu estou colocando uma lente para modificar a direção da luz antes de chegar ao objeto. Em A, olha só como a direção da luz não foi modificada, tá? Em A, para que eu botei essa lente? Não faz sentido, tá? Ter colocado essa lente. Por quê? Porque quando eu coloco, se não modifica a luz, não está acontecendo nada diferente. Então, a gente pode descartar esse processo. A única coisa aqui que a gente vai ter que chamar a atenção aqui para vocês é o seguinte, tá? Essa lente vai ter que ser modificada anteriormente. Se... exatamente, Érica. Exatamente, tá? Se na miopia a minha imagem é formada antes de chegar na retina, eu preciso ter uma imagem ainda maior para que essa projeção seja posterior. Então, eu preciso primeiro ampliar essa imagem. Então, eu preciso ter uma lente divergente, certo? Anterior ao meu cristalino, que vai fazer justamente o processo de conversão, tá? Então, fica aqui a dica para vocês para fazer a prova do Enem, tá? Bota no caderninho. Correção para uma pessoa com miopia. A lente vai ser uma lente divergente, certo? Essa lente aqui, ela é divergente. É a correção típica para uma pessoa com miopia, tá? Nesse caso aqui, olha só como ela também está, convergindo. Aqui também é uma lente convergente. Lentes convergentes são úteis para pessoas com hipermetropia, ok? Beleza? Pronto. Então, a dica aqui, lente divergente, pessoa com miopia, lente convergente, pessoa com hipermetropia, ou presbiopia também vai ser o caso. A gente pode encontrar lentes multifocais, tá? Lentes que vão ter as duas funções, tá? Então, elas vão ter uma mudança, especialmente aí na parte inferior, né? Para justamente a pessoa fazer a leitura no canto de baixo e ter uma correção para pessoas com presbiopia, ok? E aqui, só para a gente fechar, mostrando aqui para vocês a situação da pessoa com catarata, tá? Vou dar o zoom, vai dar problema, mas a gente dá outro zoom também, Opa! Olha só o que é um olho claro e um olho escuro. Não é o cristalino, gente, tá? Observe o que tem uma pupila. Tá? O olho considerado normal, tá? Normalmente a gente vai ter isso até os 60 anos de idade, esse olho aí normal, certo? A gente vai ver na pupila preto, certo? E a gente enxerga preto porque lá dentro não tem luz, tá? Mas aí o médico, você não vai colocar luz dentro do seu olho, você não vai colocar laser dentro do seu olho, certo? O médico, quando ele coloca a luzinha, ele coloca com o auxílio de um prisma. Então, ele está levando uma luz difusa. Se a gente coloca o laser direto no nosso olho, a gente pode danificar as nossas células da retina, tá? Então, nunca apliquem luz direta ao olho. Não olhem para o sol diretamente. Não acendam lanternas e fiquem olhando diretamente, nem o fogo diretamente. Sempre olhem em volta, tá? Pegue essa luz de forma difusa, tá bom? Então, quando o médico vai fazer observar a tua retina, ele vai aplicar uma luz difusa, né, com o auxílio de um prisma, tá? Para poder conseguir certificar se a tua retina está direitinho, tá? Atenção, a retina, tá? Ela pode sofrer alterações, modificações, tá? Justamente por conta dessas mudanças da anatomia,
tá? Então, o olho que fica muito alongado por conta da miopia ou muito achatado por conta da hipermetropia pode ter lesões por conta do seu alongamento ou seu encurtamento, tá? Então, é importante que o médico ele faça essa análise. Mas o que está acontecendo com o olho com catarata aqui? Mudança na composição do cristalino. Então, esse cristalino ele começa a ficar mais opaco e ele vai ter que ficar uma estrutura mais enrijecida também, mais dura, certo? Tem cirurgia para isso. Começa a cirurgia, olha só essa imagem que fica abaixo aqui para vocês. Ó, consegui. Então, ó, nessa estrutura abaixo, ajuda a gente a entender um pouquinho dessa percepção aqui, ó, do que é uma visão considerada normal, ó, passou a luz pelo cristalino, a imagem vai ser convergente, é uma lente convergente, o cristalino, então a imagem vai se formar num ponto aonde na retina. Quando eu passo por um cristalino opaco, a luz vai ficar difusa, e aí normalmente a gente não consegue enxergar direito. Eu faço, inclusive, a alusão. As questões do Enem gostam de contextualizar, tá? Vocês assistem aula aqui também de artes, por exemplo. Existem alguns representantes das artes que lá nos séculos XVIII ou anterior a isso, onde não havia tantas as cirurgias para corrigir catarata, por exemplo, então os pintores pintavam o mundo do jeito que ele enxergava e normalmente eram imagens meio de borrão. Então, se você fizer uma análise histórica de alguns pintores, vocês vão ver que à medida que eles foram envelhecendo, as suas pinturas meio que mudaram por conta disso, tá? Júnior, vai lá. Valeu. E a cirurgia para isso, ó, é uma cirurgia direta, tá? Nesse caso, a remoção do cristalino, porque o cristalino ele está opaco, tá? Então precisa sugar o cristalino mesmo. Então vai fazer um corte, anestesia o olho, faz o corte, faz uma sucção do cristalino e aplica essa lente do tamanho menor do que o dedo, o nosso indicador, por exemplo. Tá? E ela tem, ó, veja bem que ela tem, ó, essas curvaturas aqui, ó, certo? Que elas vão ser contraídas e relaxadas à medida que os músculos ciliares contraem e se relaxam, justamente ajustando para o poder de foco. Tá? Normalmente a pessoa que está com catarata, quando ele vai trocar a retina, eles aproveitam para poder fazer correções também visuais. Tá? Então, se a pessoa tem a miopia, astigmatismo, hipermetropia, eles fazem alguma correção associada a isso. Tá? Então a pessoa já sai com meio que os dois coelhos matados ao mesmo tempo. É diferente de uma correção para uma pessoa com problema específico de miopia, certo? Bom, chegou na retina e agora, o que acontece? Lembra lá, luz tem duas propriedades, propriedade de onda e propriedade de fóton, tá? Então a luz vai chegar como fóton, vai chegar com energia, certo? E essa energia ela vai ser absorvida e processada justamente pelas células sensíveis, tá? Essas células sensíveis que a gente vai ter na retina, tá? Ou chamadas células fotorreceptoras, são de dois tipos, tá? Olha aí, valeu, Érica. Monet, exatamente. Ele passou a pintar com tonalidades mais intensas, tá? Tem alguns outros pintores também que acabaram mudando um pouquinho a sua pintura à medida que eles foram envelhecendo, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Quando chega na retina, a gente vai ter um conjunto de células, são células especializadas. Atenção, elas não são células nervosas, tá? Mas elas são especializadas na captação de sinal de luz, tá? E elas vão passar essa mensagem, essa captação para células nervosas que vão estar onde? Que vão estar abaixo dessas células fotossensíveis, tá? Basicamente, a gente tem dois tipos de células. A gente tem os cones, que tem o formato cônico, tá? Por isso o termo. E os bastonetes, que tem formato de bastão, por isso o termo, tá? Então, dentro do globo ocular,
A luz atravessa a lente ou cristalino, projetando a imagem na retina. E ela deve ser formada na retina, onde estão as células fotossensíveis, tá? Os cones são destinados à visão fotocópia, né, ou fotópica, né, que ele vai perceber de fato o fóton, tá? E claro, os detalhes das luzes deles, tá? E os bastonetes são destinados à visão escotópica, isto é, de manchas, na visão de claro e de escuro, tá? Então, basicamente, é para captar presença ou não presença de luz, certo? Atenção, tá? Os bastonetes vão captar se tem ou se não tem luz, tá? Ajudam também um pouquinho na ideia dos contrastes, tá? Nas diferenças de cores, por exemplo. O que acontece, tá? A gente não vai absorver todos os comprimentos de onda, tá? A gente basicamente tem só 3 tipos de cones. A gente tem um cone vermelho, a gente tem um cone azul e a gente tem um cone verde. Aí, de novo, tem que associar com outras disciplinas. Inglês, por exemplo, tá? Cone vermelho, red. Cone verde, em verde em inglês, green. Azul, azul em inglês, blue, tá? Bom, gente, a partir disso, e claro, os cientistas sabem disso há um certo tempo, a gente criou um sistema chamado sistema RGB. Os nossos monitores, seja ele de uma TV, do celular, do computador, todos vão funcionar nesse sistema RGB. Como assim, professor? Nossos monitores têm LEDs que acendem lâmpadazinhas, né, nas colorações vermelho, verde e azul. Então, toda a tela do celular que vocês estão vendo agora tem vários pixelzinhos, certo? Algumas telas são mais sofisticadas, os pixels são muito pequenos, outras são menos sofisticadas, os pixels são maiores, tá? Hoje em dia, a maioria dos pixels são muito difíceis a gente conseguir distinguir ele a olho nu. No passado, né, a gente conseguia, chegava perto da televisão, tá? Aquelas televisão de tubo, tá? A gente conseguia ver direitinho cada pixel separado. E esses pixels são 3 cores, tá? Azul, verde e vermelho. E é claro que à medida que eles se acendem juntos ou separados, a gente tem percepções de cores de forma distinta, tá? Exatamente. R de red, G de blue, de green e B de blue. RGB. Então, as nossas TVs são feitas pensando no olho humano, tá? Então, é feito projetado especialmente para o olho humano. Então, a gente só consegue captar alguns comprimentos de onda, a gente não vai captar todos. Só que, por ironia do destino, elas são chamadas cores primárias. Cuidado! Não é as cores primárias que vocês aprendem lá na escola. Vocês estão na escola, mas lá no primário, tá? Porque normalmente naquelas cores primárias, a gente vai. Quando a gente fala assim, o azul com o amarelo mistura, fica verde, né? Então, a gente aprende isso na escola, lá no fundamentalzinho, no primário, e está certo, de fato, tá? Não está errado. Só que lá a gente não está falando da mistura de luz, a gente está falando da mistura de cores, de tinta, tá? Que aí, no caso, a tinta ele é um reflexo de cores diferentes, tá? Então, se eu pego uma tinta, aquela tinta de pintar a parede, de pintar no caderninho, ela é amarela por um motivo. Qual é o motivo? Ela não é uma fonte de luz. A tinta não é uma fonte de luz. O que ela é? Ela é o reflexo de cores que ela não absorve, tá? Então, ela reflete a cor amarela, ela reflete o amarelo porque ela absorve todas as cores, menos o amarelo, tá? A cor azul absorve todas as cores, menos o azul, e ela reflete o azul, tá? Exemplo também, as folhas são verdes. Por quê? Porque elas absorvem todas as cores, menos o verde, especialmente duas cores lá, o vermelho e o azul, tá? Então, isso também pode estar associado a questões associadas à fotossíntese. Tem questão de fotossíntese que é nessa pegada, tá? De entender que a folha é verde porque ela não absorve verde. Nesse caso aqui são as chamadas cores
primárias. Tá? Eu estou chamando atenção porque isso de fato são as cores primárias. O que a gente aprende na escola é que o azul com o amarelo fica verde, mas não é muito bem por aí, tá? As cores primárias são as cores dos fontes de luz, tá? Então, se a minha fonte de luz é RGB, essa aqui é o verde e o vermelho, tá? Então, quais são as cores primárias? Vermelho, verde e azul, RGB, certo? E quando eu misturo entre elas, a gente pode gerar outras cores. Por exemplo, a cor primária vermelha com o azul vai dar a cor magenta, tá? Não é rosa, é magenta. Verde e vermelho vão dar a projeção do amarelo. Azul e verde da cor ciano, tá? E todas juntas vão gerar o que a gente chama de branco, tá? Então, o branco é a união e a presença de todas as cores. Enquanto o preto é o quê? A ausência de todas as cores, certo? Então, quando a gente olha para o céu à noite, a gente fala bem assim, ó, tá preto. Por que tá preto o céu à noite? Porque, de fato, é a ausência de luz, tá? A luz, a principal luz que a gente vai receber é a do Sol. E durante a noite ele foi para o outro lado do planeta, né? Aliás, o planeta girou, ele está iluminando outra parte do planeta. Os pontinhos que a gente enxerga de estrela são luzes que vieram de cada uma dessas respectivas estrelas, certo? Beleza? Tem mais questão sobre? Tem mais questão sobre isso. Enem de 2017. A retina é um tecido sensível à luz, localizado na parte posterior do olho, onde ocorre um processo de formação de imagens. Nesse sentido, encontram-se vários tipos celulares específicos. Um desses tipos celulares são os cones, os quais convertem os diferentes comprimentos de onda da luz visível em sinais elétricos, tá? São transmitidas pelo nervo óptico até o cérebro. Ok. Em relação, perguntinha, diquinha que eu sempre dou para vocês. Enunciado, né? Contextualização, legal. Pergunta, tá aqui, ó. Destaca a pergunta, presta atenção na pergunta. Em relação à visão, a degeneração desse tipo celular. Que tipo celular, professor? Os cones. Deixa destacado, não perde o foco na hora de fazer a prova, tá? Os cones. Ah, beleza, bora lá. Alternativa A, tá? Em degeneração dos cones, o que vai acontecer? Letra A. Compromete a capacidade de visão em cores. Será? Vamos para a próxima. B. Impedir a projeção de raios luminosos na retina. Será? C. Provoca a formação de imagens invertidas na retina. Letra D. Causa dificuldade de visualização de objetos próximos. Letra E. Acarreta na perda da capacidade de alterar o diâmetro da pupila. E aí, meu povo? E, professor, cone está ali me ajudando a conseguir o quê? Captar determinados comprimentos de onda, de luz. Ou seja, eu vou conseguir ter dificuldade com a visão em cores. Então, aqui, ó, a alternativa A. Inclusive, se a gente tiver problemas genéticos com esses cones, a gente pode ter os vários tipos de daltonismo, tá? Vale voltar ali nas outras aulas para a gente responder. Gente, ó, eu vou deixar, nosso tempo tá estourado, eu vou deixar, tem mais duas questões aqui para vocês, são questões do Enem que abordam essa temática, tá bom, queridos? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e já sabem, tá? A gente vai se encontrar novamente no nosso próximo semestre, tá bom? Então, até lá. Curtam bastante as férias de vocês, descansem, separem tempo para vocês estudarem também. E a gente se encontra em uma outra oportunidade. Grande beijo! Tchau, tchau, queridos!